Oi gente, hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre um assunto muito importante, que certamente você que tem um ministério, ou frequenta alguma igreja, ou precisa conviver com outras pessoas deve enfrentar, que é a fofoca. Muita treta, muita treta, muita treta, muita treta. Esse pecado, que apesar de ser tão sutil, possui um poder tão degradante para a nossa alma e para o nosso sistema. Se precisamos acabar de uma vez por todas com esse pecado, nós precisamos desmascarar alguns mitos. E o primeiro deles é de que a fofoca é um pecado menor que os outros. A palavra de Deus diz que aquele que guarda toda a lei e tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todo o resto. Isso porque Deus não faz acepção de pessoas, e todos os pecados são iguais diante dele. Nós seremos julgados de forma igual um dia quando nós estivermos diante dele também. Nós cristãos costumamos pensar que o adúltero que não se arrepende vai para o inferno, ou a prostituta ou o bandido que não se arrepende também vai para o inferno. Mas o que nós não sabemos é que o crente fofoqueiro que não se arrepende também vai para o inferno. Lá em Tiago 3, a Bíblia nos fala a respeito do poder que está na nossa língua, e diz bem assim: a língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É um mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela benzemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos aos homens, que foram feitos à imagem e semelhança do Pai. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, mas não convém que seja assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargo? Ou seja, a palavra de Deus está nos dizendo que de uma boca que sai palavras de adoração a Deus, não pode sair palavras amaldiçoando seus irmãos. E é como se cada vez que você fala mal de um irmão seu, como se cada vez que você fala mal de alguém, você anulasse uma palavra de adoração ao nosso Deus. Porque o principal fundamento da nossa fé é justamente o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao nosso próximo como a nós mesmos. E eu sinto muito te informar, mas se você não tem feito isso, a sua fé ela não faz muito sentido. Porque se você não sai por aí falando mal de você mesmo, se você não sai por aí se difamando, você não devia fazer isso com a imagem do seu irmão também. Como a própria Bíblia diz, foi feito a imagem e semelhança de Deus. E a palavra também nos fala que aquele que diz amar a Deus, mas não consegue amar o seu próximo, mas na verdade ele está mentindo. Ele não ama a Deus de verdade. Então, para que a nossa fé faça sentido, nós precisamos amar e respeitar a pessoa que está ao nosso lado como nós respeitamos a nós mesmos. E a fofoca, ela tem efeitos ainda maiores na vida de quem fofoca do que na vida de quem essa pessoa está falando. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia bem assim, que quando você fala mal de alguém, você está dizendo mais sobre quem você é do que a pessoa de quem você está falando. E a fofoca, assim como todos os pecados, como eu disse antes, ela possui um poder degradante na nossa alma. E não é porque ela parece ser um pecado menor que ela não vai te prejudicar. Na verdade, a fofoca ela provém do orgulho. Ela provém, como eu disse anteriormente também, da falta de amor ao próximo. E todo pecado que ele provém do orgulho, ele cria raízes dentro de nós e faz com que nós nos tornemos no futuro pessoas amarguradas e pessoas que não se preocupam com a fofoca. Ela destrói o principal projeto de Deus para a igreja, que é justamente o sermos um. Sabe, Jesus, antes dele ser crucificado, ele orou para Deus, ele falou: Pai, que eles sejam um, como eu e o Senhor somos um. Então, que nós possamos realmente ter esse entendimento, que quando nós falamos mal de alguém, nós estamos muito mais do que simplesmente falando mal de alguém. Nós estamos colocando empecilhos, colocando pedras no projeto de Deus, no sonho de Deus para a igreja dele. Eu tenho certeza que você seria incapaz de ferir alguma parte do seu corpo. Você seria incapaz de ferir a você mesmo, se machucar, ou arrancar um dedo, ou arrancar um braço. E é justamente isso que a Bíblia nos diz. Que da mesma forma como você não é capaz de ferir uma parte do seu corpo, você não deve ser capaz de ferir uma parte do corpo de Cristo, que são seus irmãos. Então, o meu desejo hoje é que o Senhor gere temor no seu coração. E que você pare para pensar e que você não ache que só porque todo mundo faz ou porque todo mundo fala, você tem que falar também. A palavra de Deus, ela nos compara ao fermento. Ela diz que nós seríamos como fermento. E eu fiquei pensando o que seria ser como fermento. A verdade é que você não precisa de uma xícara de fermento para fazer um bolo inteiro crescer, uma massa inteira crescer. E da mesma forma, você, sozinho no ambiente onde você se encontra, é capaz de transformar, de mudar o pensamento dessas pessoas. Seja luz no seu ministério, seja luz na sua igreja. E em nome de Jesus, mude essa cultura de que
é normal falar mal dos seus irmãos, de que é normal falar mal das pessoas desde que seja, não, para você orar por ela. Não, eu tô te contando assim, mas porque eu sei que você é de confiança. Em nome de Jesus, vamos mudar o nosso pensamento, vamos mudar a nossa cultura, porque só quando nós somos capazes de mudar e limpar do nosso meio esses pecados que pra gente ainda são pequenos, é que a presença de Deus, ela pode ser mais pura no nosso meio, é que a comunhão, ela pode ser mais efetiva entre nós, assim como o Senhor sonhou que fosse. Para terminar esse vídeo, eu quero te fazer um desafio, e me desafiar também, a você ser um agente de Deus no seu ministério, a você ser um agente de Deus na sua igreja, e você passar a se policiar mais, a tomar uma postura diferente diante de certas situações. Eu quero te desafiar a sair de rodinhas onde estejam falando mal de alguém. E eu quero te desafiar, assim como diz lá em Provérbios 11:13, a não simplesmente não falar mal de alguém, mas ser capaz de encobrir o segredo. É isso que a palavra diz que o fiel de espírito faz. Ele não simplesmente não fala mal de alguém, mas ele encobre o segredo. E é isso que Deus quer que nós sejamos luz nos lugares onde nós estivermos. E como eu disse antes, lembre-se sempre disso, que da boca que sai bênção não pode sair maldição. E eu quero que da minha boca saia bênção e que você possa desejar que da sua boca saia bênção também. Em nome de Jesus, e um beijo. Treta, vixe, vixe, muita treta, vixe, muita treta, vixe. É muita treta!